tá. Bora. Simbora. Cara, pois é, então. Não sei o que ele tá fazendo. Tô tentando operar próximo da VWAP, observando movimentos de choque BOS. Tá violinando absurdamente. Acabei colocando uma ordem de venda aqui e compra também. Ele abriu, agora não sei qual que é o quê. E, cara, e aí não sei. Aí que tá, vou tentar apagar esse aqui pra ver se aquele ali fica. Tá, boa, acertei. Isso aqui não é uma call, isso aqui é só uma salinha de estudos. Violinada, absurda. Fez nada, né? Isso aqui foi a manhã inteira. Urubo servem, a manhã inteira. La manhana inteira. Eu acordei tarde, ontem teve Guns. Inclusive, vamos até mostrar aqui uma coisa interessante. Acho que vão me podar, né? Não, mas vamos ver, vamos primeiro fazer isso aqui. Vamos lá. É, Tentamos pegar aqui, né? Desde o início aqui o jogo, ó. Quebrou a estrutura, né? Tava olhando, na verdade eu perdi essa entrada aqui, mas tudo bem. Quebrou a estrutura, mudou a característica do preço, tinha que ter entrado aqui. Só que eu acordei, já estava aqui. Já estava aqui o preço. E aí eu esperei por outra quebra de estrutura para entrar. Entrei na quebra da estrutura com um tique acima. Cara, quebrou a estrutura só para dar ali, ó, bom. E aí saí no 0 a 0, deu bom. Ih, vou tomar lá de novo, hein? Bom, mas não mudou a característica. Não, calma, chega lá. Na sequência dos factos, ele quebrou aquela estrutura, deu só aquela violinadinha, mudou a característica do preço, quebrou a estrutura, eu entrei de novo. Stop mais alto aqui. Não foi. Quase 40 minutos nessa operação, saindo 0 a 0. Tchau. Então, sim, foi um bom gerenciamento de risco tocando a questão desta, nesses dois pontos. E aqui, meus amigos, começou o show da violinada. Porque ele quebra a estrutura, quebrando essa estrutura, muda a característica do preço nesse ponto. Fiz a compra antecipada, tomei, fiz a venda apostando que ele ia quebrar esse fundo aqui, tomei, e agora estamos aí numa compra, porque ele está testando a média, a VWAP com uma certa estranheza, mas está segurando, né? Sempre violinando, obviamente. Nesse ponto aqui, ele quebra a estrutura. Opa. Ô, meu Jeová. Quebra a estrutura, né? Então vamos lá. Muda a característica do preço, blá, 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 blá. Só vai mudar a característica do preço aqui embaixo. Ele muda e faz o quê? O que a gente conhece sobre isso aqui? Exatamente, pivô falso. Ele fez um pivô falso para venda, violinou e nos quebrou as pernas. E aí virei a mão com uma quebra de estrutura dentro dessa liquidez interna em que esse feed Kenga se encontra. Agora tentando uma busca de rompimento desse topo aqui, já que nos 60 minutos, na primeira hora de pregão, ele rompeu para o topo e não o fundo, dando intenção de compra no intraday. Um dos piores dias assim que eu tenho visto aí de outubro, viu? Um dia em que nada tá andando. E o provável range do dia tá nessa região aqui, ó. Entregando aí meros, deixa eu ver quanto, nem vi. 20 pontos. Aí fica muito difícil de ganhar dinheiro, porque ele não faz nada para nenhum lado. O bom é que, normalmente, 90% dos dias que ele não faz nada para nenhum lado, em algum momento ele vai fazer. Eu estava apostando que ele iria sentir na média de 21 de 60 minutos, mas não sentiu. Sentiu, voltou, sentiu, voltou, sentiu, voltou, tá ali, ó. Eu estava apostando dele segurar na média de 21, mas não, ele tá abraçado nela, né? Cara, ele pode ficar vários dias aí. Aqui a gente está totalmente contra o sentido de mercado para ver se ele busca aí talvez um teste de
média de 200. Mas, cara, não é certo, não é certo. Ele tá ficando esmagado na média de 21 dos 60 minutos e não sai dali. Eu e ele estamos ficando esmagados ali. Tá limpando minha conta, né? Limpando minha conta. Ele tá me dando aí 15 pontos de prejuízo já. E, e aí o certo seria parar nas duas primeiras operações. Não fez, não. Cara, porque não quer fazer nada. E vamos ver o que vai. Ué, compra o stop. Bom, tem algo. Ah! Tá, tudo bem. Tudo certo. Continuamos no mesmo ponto. É isso, 6 pontos. Esse é o jogo. E aí o alvo tá. Na verdade, o alvo pode ser onde ele tá. O alvo pode ser lá, que ele pode chegar lá. Mas eu talvez iria até mais longe, cara. Tá na média de 200, mas eu iria mais longe. Eu colocaria, talvez aqui nesse range aqui, ó. Que ele segurou legal. Aqui também, né? Ou mais abusado ainda, na entrada do range prévio para fazer um breakout pullback. Difícil, né? Porque a volatilidade, o range está de 20 pontos, né? 21 pontos. Então, é muito difícil tu ter área para fazer uma operação segura, né? E, pô, depois de operar a S&P, depois de operar ouro, cara, nossa, operar esse troço aqui, cara, é deprimente. Deprimente. Tem que ver se efetivamente vale a pena. Para mim não tem valido, sim, né, cara? Porque tudo que ele me dá, ele me pega de volta na metade do tempo. E não consegui ainda mudar essa perspectiva, cara. Mas é isso. Difícil. Difícil e provavelmente eu vou tomar outro stop. Mas vamos ver. O objetivo agora, nesse ponto aqui, é, dentro dessa liquidez interna, ele mudar a característica do preço nesse ponto, porque foi aqui que ele quebrou a estrutura. Enquanto ele não chegar aqui, essa operação tem total risco. Eu estou entrando com setup de Joseph James, né? Uma tentativa bem definida, duas tentativas bem definidas. E esse setup sozinho não faz verão, infelizmente. Mas vamos ao que interessa. Ontem fomos no Guns, trabalhamos, sério. Sério esse fechar. Dólar, o índice rompeu o topo. Bom, então eu vou me fuder no dólar. Rompeu o topo, quando compra o dólar também rompeu o topo. O dólar rompeu antes. Peraí. Demais. Vamos botar uma musiquinha pra nós. Vamos colocar o setup que a gente utiliza aí, a nossa Constituição. Rompeu o topo. O dólar também rompeu o topo. Então os dois lindos e graciosos romperam o topo pós primeira hora de pregão, dizendo que são compradores, ambos. O índice tá com muito mais força, porque aqui nós estamos contra a tendência, né? Em time frames maiores. E aí, aquilo, é felicidade ontem, alegria, hoje o dólar vai lá e toma! Ah é? Tava feliz? Então toma! E é isso aí. E o índice explodiu. O dólar me dando um prejuízo aí de 20 pontos, tá? Excelente, muito bom. E aí, né? Se ele quebrar a estrutura ali, violina lindamente e permite uma venda de novo, né?
for pra metralhar mesmo, vamos metralhar. Apesar de que eu tenho que sair, né? Em função hoje. Não sei se vale a pena, não. Não sei não, tenho certeza que não vale a pena. Aqui já eram os indícios de que não valia a pena, né? Essa operação no 0 a 0 e essa aqui no 0 a 0 já diziam que não valia a pena, porque nós tentamos comprar e ele não andou. Tentamos vender e ele também não andou. E os próximos são violinada e violinada e violinada, dizendo: hoje eu vou limpar sua conta. Vou limpar sua conta. E ele vai mesmo. Então, é isso. Meu mouse parou. Voltou. Tá parando, pelo visto tá morrendo. E a minha conta também tá morrendo, né? Então outubro aí tá se desenhando ruim pro titio. O tio vai tomar ele. E aí acende aquele alerta que 500 mini dólares, extremamente difícil de ganhar dinheiro. Extremamente. Não recomendo. Não recomendo começar por isso aí como eu comecei. Não, é furado. É uma cilada, Bino. Mas dá pra usar a conta Safe. Hoje eu vou falar mais sobre a conta Safe. A conta Safe ela é interessante, cara. É importante nesses pontos. Pode proteger o teu capital. E aí dá pra usar a conta Safe eternamente até tu te tornar consistente. Ou se não te tornar consistente, cara, tu vai perder bem pouquinho. Bem pouquinho. Vai investir aí 100 pila por mês pra operar os dias inteiros aí. Mini índice, mini dólar. 100 pila por mês, em média, assim. É o máximo que dá pra botar nela, né? Se operar com 50 pila, também vai dar. Entendeu? E aí tu tá operando ali no ambiente ali com teu dinheiro real, mesmo que curto, e fazendo as operações certas, né? E aí se tiver que ficar 5, 6, 8, 10 anos ali, tu fica. Até adquirir consistência. Ou entender e ter a certeza de que esses caras aqui não fazem nada mesmo. E aí tu vai muito mais perder do que ganhar. Aí tu cai fora, vai para outro lugar. Eu tenho a certeza que eu nasci no lugar errado. Se eu estivesse nos Estados Unidos operando aquela bolsa lá, as coisas iam ser bem diferentes para mim, cara. Teriam probabilidades bem diferentes do que o Brasil me desenha, né? Porque é uma bolsa de merda, uma bolsa de esquina que raramente entrega alguma coisa direcional. Olha o que é a formação desses candles. Não tem direção, cara. Violinada e violinada pra tudo que é lado. Mas é isso. Vamos encerrar aqui com... À noite eu volto aí com... Meu mouse parou de novo. O mouse vai abrir o bico. Vamos encerrar com... Nosso amigo, o pessoal lá do Guns N' Roses, que valeu demais. Deixa eu me tirar esse cara daqui. Aí vamos botar eles aqui. Eu vou ser bloqueado, acho. Eles vão bloquear o som, mas foda-se. Valeu a pena.